Um país com centenas de anos de história, uma mistura intensa de influências em sua cultura, natureza e fauna impressionantes e um crescimento urbano cheio de modernidade. Sejam todos muito bem-vindos ao Quênia. Hoje continuamos a explorar a capital Nairobi, aprendendo também muito sobre a história do Quênia e a sua formação como nação. Para isso, não há lugar melhor de se visitar do que o museu mais importante do país, o Museu Nacional do Quênia. Então, pessoal, hoje eu vim aqui no Museu Nacional de Nairobi, um museu muito interessante que tem uma coleção muito diversificada, tanto da fauna do país, né, fauna e flora, mostrando diversos tipos de plantas, diversos tipos de animais que você vai conseguir encontrar aqui, além, é claro, de contar a história do Quênia, saindo desde os povos pré-coloniais, aqueles que dão essa identidade e pluralidade étnica para o país, que é única, principalmente o povo Maasai, que tem o seu escudo estampado na bandeira do país, assim, é claro, também como a própria história das diversos povos que estiveram aqui no Quênia ao longo dos anos, como os próprios árabes, além dos povos bantus, os povos das regiões dos Grandes Lagos, majoritariamente africanos, além, é claro, da chegada dos europeus, a transformação do estado do Quênia ao longo dos anos até a sua independência em 1963, como eu já contei um pouco para vocês através da história de Jomo Kenyatta. O museu é um dos mais completos e organizados que visitei no continente africano e proporciona um panorama amplo da realidade do país. É importante apenas relembrar alguns capítulos da história no que diz respeito à colonização dessa parte oriental da África. Principalmente a recém-formada, né, Alemanha, o Reino da Alemanha e o Reino Unido estavam interessados nessa região e após sucessivas guerras decidiram por volta de 1890 de que até mais ou menos o Monte Kilimanjaro seriam terras alemãs, ou seja, a Tanzânia, e o Quênia, depois Uganda, seriam partes do Reino Unido. Tanto é que se você olhar até hoje a fronteira entre a Tanzânia e o Quênia é praticamente uma linha reta, o que revoca exatamente essa divisão feita na época colonial, principalmente após a Conferência de Berlim, que fez a partilha da África. Depois, como vocês já sabem, após perder a Primeira Guerra Mundial, os alemães tiveram que abrir mão das suas colônias na África e grande parte delas ficou para o Reino Unido, como a Tanzânia acabou sendo. Mas falando do Quênia especificamente, nós temos que primeiro foi um protetorado, como eu já expliquei para vocês, o protetorado tinha uma autonomia muito maior, isso até mais ou menos 1920, que após a Primeira Guerra Mundial, os britânicos querendo expandir os seus lucros e também a sua produção nas colônias, transformou aqui em uma colônia, já que fez uma maciça propaganda para que vários colonos britânicos se estabelecessem na África. Obviamente que isso aumentou ainda mais a opressão sobre os africanos, que naquele momento já eram tratados como cidadãos de segunda ou terceira classe, né? Já afinal, muitos dizem que os indianos que vieram para cá trabalhar eram na verdade os cidadãos de segunda classe, porque eles eram tratados ou vistos, pelo menos pelos europeus naquela época, como um povo mais desenvolvido que o africano. Lembrando sempre que tudo que eu falo aqui é através das lentes daquele período bastante racista e intolerante do século 18, 19 e meados do século 20. Nada disso corresponde com o que eu penso, só estou contando para vocês como funcionava aquela época. Então, desde o estabelecimento da colônia do Quênia, nós temos o surgimento de vários movimentos que evocavam esse pan-africanismo, essa identidade africana, que buscavam a independência de cada uma das colônias, ou pelo menos o reestabelecimento da posse da terra
na África pelos africanos. E nesse contexto, após ter ajudado também muito as forças aliadas, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra, com os soldados quenianos, que muitos deles morreram, aqueles quenianos reivindicando mais direitos acabavam formando o CAU, né, que seria o Kenyan African Union, a União Africana do Quênia, o que teria aí dividido por uma parte mais moderada e uma parte mais revolucionária, a revolucionária apelando para as táticas que eles chamavam aqui de Mau Mau, que eram táticas de guerrilha mais violentas, que provocava obviamente uma instabilidade grande no país e que visava alcançar a independência por meios mais violentos. E do outro lado temos aqueles mais moderados, que incluíam Jomo Kenyatta, que queria exatamente a independência por meios pacíficos, diplomáticos, acordos comerciais e com uma abordagem um pouco mais moderna. E acabou vencendo essa abordagem, tanto é que apesar de pessoas terem morrido durante a libertação do Quênia, digamos assim, não houve per se, assim, não houve definitivamente uma guerra entre britânicos e quenianos, e a independência aconteceu formalmente, inclusive com a presença, se eu não me engano, do príncipe Philip, o marido da rainha Elizabeth, em 1963. E depois de um ano, em 1964, 12 de dezembro, o país se torna uma república, e aí Jomo Kenyatta, o primeiro presidente do país, até a sua morte em 1978. Do lado de fora, o museu é muito arborizado e com um ambiente muito tranquilo, muito diferente do caos urbano encontrado em vários cantos da capital Nairobi. Depois nós temos um outro presidente, o Daniel Arap Moi, que foi bastante repressivo por quase 20 anos, também do mesmo partido, até que o unipartidarismo que foi estabelecido desde o começo do país foi abolido em 1995, e as primeiras eleições multipartidárias aconteceram também nessa mesma década. Posso falar talvez os anos errados, mas a década está certa, foi na década de 90. E até que o partido perdeu as eleições em 2002, mas depois voltou ao poder agora com o filho de Kenyatta, o Uhuru Kenyatta, que é o presidente desde 2013 do país. Lembrando que esse é um partido bastante conservador para os padrões africanos, mas de maneira geral até aqueles partidos um pouco mais progressistas do campo social, no campo dos costumes na África, são sempre muito conservadores, visando manter as tradições, os valores, sejam cristãos ou muçulmanos, sempre tendo uma abordagem bastante complicada no que diz respeito à liberdade de imprensa, liberdade de expressão e também a liberdade de orientação sexual, que é algo que é muito delicado ainda na África. Falar sobre direitos civis para pessoas do mesmo sexo que querem eventualmente ter uma união estável, querem ter um casamento, aqui ainda isso é algo muito complicado de se falar nos dias de hoje. Mesmo assim, o país agora tem uma grande diversidade étnica de vários povos originários aqui da região dos Grandes Lagos e também da costa Swahili, lembrando que antes também estava pertencente aos árabes, né, o Sultanato de Omã, mas é uma nação que tem prosperado bastante, principalmente no setor de comércio e de infraestrutura, que tem sabido investir de maneira correta o seu dinheiro para tentar melhorar a vida das pessoas, só pegando como base o PIB per capita, né? Saindo da Tanzânia, por exemplo, onde as pessoas ganham por ano, em média, $1.400 pelos 12 meses. Aqui nós temos as pessoas ganhando quase $4.500 pelos 12 meses, ou seja, quase 4 vezes a mais. Esses dois vizinhos, países muito parecidos, com populações bem semelhantes, uns 50 milhões, outros 60 milhões. Então você vê que aqui, com aquilo que foi implementado, mesmo assim, tudo serviu para promover um desenvolvimento de maneira mais acelerada em comparação com os vizinhos. E por essas e outras razões que o Quênia também é escolhido por muitos como um dos melhores países africanos a se viver, se não me engano, o quarto melhor no que diz respeito à qualidade de vida, à segurança, também à modernidade das cidades, as opções que você tem de trabalho, né, as ofertas de emprego.
e, obviamente, considerando expectativa de vida, a taxa de analfabetismo, mortalidade infantil que aqui caiu drasticamente. Então, fico feliz de estar em um país africano que tem tido um desenvolvimento crescente e constante e que, com certeza, vocês ainda vão escutar falar muito nos anos a seguir. Se você gosta do trabalho que eu faço, gosta dos meus vídeos, não deixa de me acompanhar no Instagram também e, se possível, se inscrever no canal, deixando seu comentário, suas opiniões. Estou sempre aberto a todas as críticas que vocês têm e, é claro, se puderem compartilhar com seus amigos e fazer com que esse projeto chegue a mais pessoas, ficarei muito feliz. Afinal, é uma jornada por todos os países do mundo, mostrando sempre de forma detalhada, de forma uma análise bastante profunda para vocês, mostrar que é acessível você conhecer o mundo e conhecer ele de maneira correta, de maneira com calma, assim. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante dos próximos vídeos que vêm por aí. Escolhi fazer tudo a pé pela cidade e assim ver mais de perto os contrastes dessa famosa capital africana. Muito das desigualdades sociais relembram também a América Latina. Isso daqui sempre me chama a atenção aqui, que há muita desigualdade, e por ser um país um pouco mais rico, você nota isso cada vez mais frequente, né? Que há vários apartamentos cercados com portaria de luxo e do lado há ambulantes. Há uma situação um pouco mais complicada. Que país do mundo que lembra essa situação? Que cidades do mundo, talvez, hein? Continuando as minhas andanças pela cidade, também tive a oportunidade de conhecer a linda Universidade de Nairobi, a melhor do país e uma das mais respeitadas da África, com mais de 80 mil alunos em diversos cursos. Muitos desses edifícios foram construídos com capital chinês, um assunto bastante contraditório e que será contado com maior detalhe para vocês nos próximos capítulos. Estou aqui agora na Universidade de Nairobi, esse prédio muito bonito que foi construído recentemente, inclusive com capital chinês, mas esse prédio, essa universidade histórica do país, data desde a época que o Quênia ainda era uma colônia. Realmente um prédio incrível. Aqui a infraestrutura da África e principalmente do Quênia tem me impressionado bastante. Você pode ver que isso daqui é realmente coisa de primeiro mundo. A beleza da universidade e a hospitalidade dos quenianos fizeram com que esse dia por Nairobi mostrasse a verdadeira essência do país. A infraestrutura da cidade realmente impressiona. Após mais de 10 países visitados na África, com certeza a capital mais moderna que vi foi Nairobi. Podemos observar também a influência muçulmana. Cerca de 11% da população segue essa religião, o que vocês verão também quando eu estiver na cidade de Mombasa. Como se pode observar, a vida por aqui é bastante movimentada, com muitos carros, comércios e gente andando pelas ruas. Mas apenas 15 quilômetros dali, temos parques nacionais e santuários para os animais mais admirados da fauna africana. Bom, vocês sabem que eu tenho relativas críticas ao turismo animal, que diz respeito principalmente a montar camelos em países árabes ou até mesmo montar cavalos. Você não tem noção de como esses animais são tratados, né? Aqui, hoje eu fiz primeiro o que estava incluído no dia que eu comprei, afinal eu estou sozinho e viajar sozinho pela África principalmente é muito caro. Segundo, porque aqui no Quênia e na Tanzânia, ambos lugares onde tem essa vida selvagem muito preservada, há várias espécies de licitações. Todos os órgãos que querem abrir para visitação
desses animais selvagens tem que cuidar muito bem dos seus animais. E com isso, aqui, por exemplo, eles têm 2 ou 3 girafas que são as reprodutoras, e todos os filhotes, após 1 ano aqui nesse local, são devolvidos para a natureza nos diversos parques nacionais do país, que são, obviamente, muito conservados. Afinal, as taxas de entrada são sempre muito caras para os padrões africanos. A possibilidade de estar tão perto dessas criaturas magníficas é realmente incrível. A gente sempre fica com a dúvida se realmente é algo certo de se fazer ou não. Não é todo dia que você tem a possibilidade de ver uma girafa de tão perto, e você vê que eles têm uma enorme área, apenas 7 girafas para toda essa área, tem inclusive um hotel. Eu fico sempre com a dúvida, não me levem a mal, mas eu, olhando a legislação ambiental do país, eu acredito que isso seja levado bastante a sério, dado o belo estado de conservação de todos os parques nacionais, e dado também a maneira como é estrita as leis em relação à preservação ambiental, principalmente dessas espécies exóticas que só tem na África e que são o carro-chefe do mercado do turismo aqui. Por isso mesmo que eles fazem de tudo para preservar essas espécies, principalmente aquelas em extinção, coibindo todo tipo de caça predatória, e principalmente daqueles que querem a pele dos animais, ou o marfim, ou o chifre dos rinocerontes, o que eu acho que tem sido algo positivo. Nós sabemos que nada é perfeito, não sabemos como que funciona nos bastidores, mas nós viemos aqui, eu vim aqui com a melhor das intenções. Espero que vocês tenham gostado pelo menos dos vídeos próximos, uma área muito bonita, bem grande aqui, com todas as girafas. E quem sabe que se vocês estiverem aqui também não percam e façam também esse passeio. Há também o Santuário dos Elefantes, que está fechado por conta do Covid, mas que eles resgatam elefantes que realmente foram achados em más condições na natureza, muitas vezes por conta da caça ilegal, e acabam tratando e depois devolvendo para a natureza. Então, todo esse processo é acompanhado por várias ONGs, inclusive de fora do Quênia, então não é algo simplesmente comandado pelo governo. Aqui tem órgãos internacionais de olho, e isso dá um certo alívio de que, se o trabalho não é feito 100% correto, está sendo feito na maior parte das vezes de forma correta. Nos arredores de Nairobi vemos uma realidade bastante diferente. Uma vida mais simples e mais semelhante a grande parte da África subsaariana em seu comércio, moradias e na condição de vida da população. Como já falei anteriormente, o continente africano é marcado por intensos contrastes, e há, então, a latente necessidade da promoção de políticas públicas para combater a desigualdade social e, consequentemente, melhorar a vida da população. No final da tarde, de volta à cidade, vemos mais um dos parques que fazem Nairobi ter uma qualidade de vida tão boa comparado com outras cidades africanas. E no início da noite, vamos a um bar ver como que funciona a vida noturna dessa cidade, sempre muito animada, com muitas bebidas e muita música. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se possível, curta e comente também aqui embaixo, e não perca o próximo episódio na cidade de Mombasa, mostrando um pouco mais sobre a costa Swahili. Não perca!